A vida é feita de caminhos, alguns largos, iluminados, cheios de gente, outros estreitos, onde caminhamos quase sozinhos. No começo, acreditamos que precisamos escolher sempre a estrada perfeita, mas o tempo ensina outra coisa. Não são os caminhos que nos definem, é a forma como seguimos por eles. Às vezes erramos a direção, às vezes voltamos alguns passos. E tudo bem. Cada curva guarda um aprendizado. Cada desvio revela algo sobre quem estamos nos tornando. No fundo, viver é isso. Seguir adiante, mesmo sem enxergar toda a estrada. Por isso, no final das contas, não existe caminho perdido. Existe apenas a história sendo escrita, passo a passo. Sejam bem-vindos ao Bate-Papo com Edu. Bate-Papo com Edu! Muito bem, estamos iniciando mais um programa Bate-Papo com Edu. Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril. Nós estamos ao vivo aqui no chat, como você já sabe, o programa é gravado previamente, mas nós estamos ao vivo aqui no chat. Você pode mandar a sua pergunta, interagir com a gente aí, que nós vamos bater um papinho com você, tá ok? Hoje falando dos patrocinadores, nós temos o patrocínio da Ancar Eventos, do Mercado Pago, e do Maison, vinhos e espumantes. Durante os breaks aí vai entrar o patrocínio de cada um. Não desligue o programa durante o break, tá? É o patrocinador que mantém essa estrutura funcionando aqui. É ele que paga o nosso suado salário. Então é muito importante que você prestigie os patrocinadores que estão apoiando aqui o nosso programa, tá bom? Daqui 20 minutinhos já vai entrar aí o primeiro break. E eu quero mandar aqui o salve do Edu de hoje, vai para toda a galera da Clínica Fetal Med de Curitiba, meus queridos clientes lá, Dr. Rafael Bruns e a doutora Camila, a Cristina do marketing também. Um grande beijo para vocês, obrigado sempre pela confiança. Aproveitando que eu estou falando de Curitiba, mandar um salve também para os meus queridos clientes e amigos Orion e Marília. Parabenizar aí pela chegada da Cecília, não vejo a hora de conhecer essa fofura, né, Érica? É isso. Você tá microfonada aí? Tô sim. Tá. Então logo nós vamos nos ver aí em Curitiba, tá? E um beijo também para minha cliente, modelo e amiga Carol, papai dela Carlos, lá da CVC Shopping Itália, também de Curitiba. Logo aí nós também vamos nos reencontrar na nossa próxima passagem por aí. Certo, pessoal? Então, hoje eu tô com um convidado aqui, rapaz, esse convidado é um dos profissionais mais qualificados que nós já trouxemos aqui no nosso programa. O currículo dele é extenso, vou precisar ler aqui para fazer a apresentação desse convidado aqui. Ele é palestrante, médico esportivo, é isso? Medicina esportiva. Medicina esportiva. Pós-graduado em nutrologia, e tem especialização em obesidade e testosterona pela Universidade de Harvard. Rapaz, hein? A very warm welcome. My dear friend, Dr. Walter Kantovitz. E aí, meu querido, como que você tá? Tô bem, Edu. É um prazer estar aqui com você, bater esse papo gostoso, falar um pouquinho de saúde, estilo de vida, longevidade, né? E vamos lá para as perguntas aí. Vamos ver o que me aguarda. Vamos ver. Você é um médico de esporte, certo? O que abrange o seu trabalho? Você só trabalha para atleta ou não? Não, você sabe que essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu, inclusive, no começo, né, eu perguntava para os colegas médicos que vinham e passam bastante médicos comigo em consulta, e perguntavam para eles se realmente eles sabiam o que eu fazia, né, como médico do esporte. Né? Então você via que lá 80%, 90%
dos médicos não sabia o que eu fazia, né? Imagina nós. Então, lá eu falo, o pessoal passa na frente do meu consultório, da minha clínica, vê lá Walter, né, Kantovitz, médico do esporte, e acham realmente que eu trato só de atleta, tá? A formação do médico do esporte, como residência médica, tá, que eu fiz no Hospital das Clínicas de São Paulo, são duração de 3 anos, tá? E a gente faz a gente tem um aprendizado muito amplo, né? Então, não é só atleta. Até eu, quando comecei a residência, me surpreendi, porque a gente passa um ano na clínica médica, o segundo e terceiro ano a gente passa em todas as especialidades. A gente passa Instituto do Sono, Instituto da Psiquiatria, na endócrina, na pediatria, na ginecologia e obstetrícia, dor, ortopedia, cardiologia, pneumologia. Eu falo que o médico do esporte e o residente de medicina do esporte, acho que é o médico mais conhecido dentro do hospital, porque ele acaba passando em todas as áreas. Ele estuda todas essas especialidades? Estuda todas as especialidades. O porquê disso? Né? Antigamente, o médico do esporte era um ortopedista e um cardiologista, né? Porque estudava, tem algum problema osso, lesão, músculo, dá para ele jogar alguma coisa por causa da questão cardíaca, e percebeu-se que o atleta, seja ele amador, a pessoa que quer começar, ou idoso, tal, ele precisa ser avaliado de uma maneira mais ampla, né? Então a gente precisa saber se a pessoa está dormindo, se ela tem problema endócrino, se ela tem problema ortopédico, cardíaco, a parte da sua sexualidade, alimentação, suplementação. Então o médico ortopedista e o cardiologista, eles ficaram um pouco a pé nessa questão de ter esse conhecimento mais amplo. Então veio a necessidade de se abrir uma residência médica, né, de medicina do esporte, quando que vem a fazer 20 anos que existe essa residência médica, tá? Para realmente dar essa abordagem muito mais ampla para o médico e ele poder cuidar do paciente como um todo. Então eu resumo que o médico do esporte, ele é como se fosse um geriatra de qualquer idade, né? Então o geriatra, ele vai tratar, o idoso, ele não quer ficar indo em um monte de médico, né? Tem alguém para gerenciar ele, mas ele vai às vezes passar num urologista para ver a questão da próstata, num cardiologista, mas o geriatra dá conta de ver das interações medicamentosas e de outras coisas. Então, eu, como médico de esporte, eu também abordo meu paciente como um todo, e a gente tem muito sucesso, seja o tratamento hoje, que 60%, 70% é voltado para emagrecimento e obesidade, a gente consegue contemplar, ter muito sucesso, porque a gente aborda como um todo, não fragmenta o paciente. Entendi. Mas o esporte, Dr. Walter, ele é uma coisa muito benéfica para o ser humano. Eu já acho perigosíssimo. Eu vejo a notícia aí de jogador que cai desmaiado no chão e morre. Eu falo, ainda bem que eu não faço esporte. Qualquer... né, amor? Fácil, né? Ela fica insistindo para fazer academia. Estive lá no seu consultório, você também falou da importância. Eu já acho perigoso. Né? Qualquer pessoa pode iniciar uma atividade esportiva sem supervisão. É fundamental fazer uma consulta com um médico, como o médico do esporte, por exemplo. Assim, no meu ponto de vista, eu acho fundamental, né? Porque assim, o que acontece? Existem as raridades, então essa morte súbita, do que você falou, que é uma morte súbita, a gente vê esses atletas desmaiando no meio do campo, lá o pessoal... Aconteceu toda aquela em Curitiba cena. agora, né? Na corrida de bicicleta que teve em Curitiba essa semana. O rapaz teve um mal súbito e morreu. E isso acontece com uma certa frequência, com um monte de corridas de rua que tem e tal, né? E às vezes acontece porque às vezes as pessoas não estão muito bem preparadas, tá? Então é essencial realmente a pessoa passar, né, para fazer uma avaliação cardiológica, porque realmente morte súbita, que é essa morte de repente, tem muito a ver com a parte cardíaca, a hipertrofia concêntrica aí do ventrículo direito, tá? Então é feita uma avaliação inicial, pergunta se a pessoa tem sintomas relacionados ao exercício, a gente pede uma prévia lá de teste ergométrico, de esteira, pede um ecocardiograma e uns exames laboratoriais para a gente dar início nessa questão. Agora, são poucas pessoas que acabam tendo acesso. Mas por exemplo, isso, né? o que eu fico me causa muita estranheza é que um atleta de um clube profissional cercado de tudo que existe de possível de ter acesso, ele tem. Sim. Os melhores médicos, os melhores exames, isso aí não dá para identificar que pode acontecer uma coisa dessa? Dá para identificar. Na verdade, o que acontece, né? Existe o exame que a gente fala, exame pré-participação, né? Então, pré-participação é exatamente isso. Pré-participação da atividade que ele vai colocar. Então, hoje, por exemplo, existe 3 entidades, né? A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, tem a americana e a europeia. Cada uma diz uma coisa com relação a esse exame pré-participação. Então, você pega, por exemplo, a americana, que pensa muito numa questão financeira, eles falam assim, preciso fazer um exame cardiológico, né?
1 milhão de exames cardiológicos para evitar uma morte, né? Tá. Já a europeia, ela não leva desse jeito, né? O que ela faz? Não, independente, o cara vai praticar uma atividade física de alto rendimento, ele tem que fazer uns exames prévios de esteira, fazer um exame cardiológico para ver a espessura do seu coração, ver se ele não tem nada que leve a alguma coisa, que você consegue, nesses, né, atletas de alta performance, tá minimizando a chance de ter. Tá? Isso ficou muito evidente depois daquele caso do Serginho do São Caetano. Sim. Você lembra lá que ele caiu, tal, que morreu no campo? Uhum. De lá para cá, houve muita mudança nesse sentido. Agora, mesmo fazendo os exames, porque o exame ele não é 100%, né? De falar assim, ó, mesmo o teste de esteira. O teste de esteira que a gente vê, se a pessoa tem algum problema, ela pega 30% a 40% das pessoas que têm problema. Né? Então, passa-se muita gente. Caramba! Né? Então, é complicado você, né, falar assim, o eco é válido porque vê o tamanho do coração, então você junta esses 2 exames, mais história familiar, mais alguns exames laboratoriais, e você acaba minimizando a chance de ter aqui. Agora, não tem como, né, impedir Não há isso. 100% de garantia. Não tem. Agora, eu tenho a sensação que o maior público... O que aconteceu que parou a minha televisão aqui? Alguém me explica isso aqui. Parou. Ele já estava piscando, né? Eu tenho que pôr aqui o logo do patrocinador, senão o Pix não cai. Vamos abrir de novo o vídeo aqui. Só na hora do programa que acontece. Se não cai, a gente não paga o doutor. Meu Deus. Doutor, fica é uma veaco aí. cadeia isso aqui, ó. Eu tenho a sensação que hoje, até pelas perguntas que eu recebi no Instagram aqui, que o maior público que você tem talvez não sejam os atletas, sejam pessoas precisando emagrecer, é isso mesmo? Na verdade o que acontece, né? Quando eu comecei o atendimento, né, voltado com isso, eu atendi muito atleta, inclusive atletas profissionais. Hoje, em torno de uns 3 anos, já não tenho nenhum atleta profissional que passa comigo, mas tenho muito atleta amador, né, que treina igual profissional, mas que por hobby e tal. Independente, sempre que chega lá, eu pergunto qual é o seu objetivo, né? É interessante porque um chega com uma dor de joelho, outro chega com uma dor de coluna, outro quer melhorar a performance de algum lugar, começar a fazer um exercício, né? Tem os idosos que passam muito comigo também, mas é interessante que, independente do objetivo central, sempre vem a parte, mas eu precisava perder uns 10 quilos, mas eu precisava perder 5 quilos, E isso começou a se tornar uma rotina grande na minha prática clínica. Então hoje, né, e eu fui me especializando, fui fazendo cursos, especializações nessa questão da obesidade e sobrepeso, e hoje é exatamente o que você falou, 60%, 70% dos meus pacientes são os pacientes, né, da questão do sobrepeso e da obesidade. Ô Henrique, o REC aí é pequenininho, você viu, né? Tá piscando aí, né? Tá com quanto tempo faltando aí? Falta 8? Tá. Avisa aí, Rafinha. Você fez? Agora, em termos de emagrecimento, doutor, eu tenho a sensação que a gente está passando por, talvez aí, uma das maiores revoluções da história comportamental da humanidade. Porque você vê aí empresas centenárias revendo cardápios, revendo ingredientes, até a parte de investimentos, né? Ontem eu li uma notícia de uma rede de supermercado que eles estão avaliando abrir farmácias, né? Então eu imagino aí que deve estar uma loucura. Essa questão das canetas emagrecedoras, ela é uma revolução que veio para ficar? É uma moda? O que são essas canetas emagrecedoras? Então, as canetas emagrecedoras, né? Como que foi aí, vamos dizer, o início, a descoberta de tudo isso, né? Então, há um passado recente, os pacientes que faziam cirurgia bariátrica, né, que era a indicação aí, né, hoje diminuiu muito, a gente pode até citar alguns colegas cirurgião bariátricos que estão reclamando, né, da demanda, né, porque se você tem uma medicação que contempla, porque você vai passar por um processo invasivo, tudo, né? Então ela surgiu porque os bariátricos, eles faziam a cirurgia, eles emagreciam, tá? E normalmente o obeso, ele tinha uma doença associada que era diabetes, tá? E aí percebeu-se que eles meio que curavam dessa diabetes, tá? Com a bariátrica. Então você fala, tudo bem, emagreceu, o diabetes normalmente está relacionado à obesidade, mas percebeu-se que esses pacientes, eles tinham uma substância no intestino
que é um peptídeo, que é o GLP-1, que aumentava muito nesses pacientes que faziam a bariátrica. E começaram a estudar mais a fundo esse peptídeo, tá? E começaram a ver que realmente ele ajudava a pessoa no tratamento da diabetes. Então a primeira linha das canetas veio realmente para fazer o tratamento de diabetes. Né? Então você tinha aquela caneta lá, a Saxenda, que é a liraglutida, que fazia uso diário, tá? E depois veio a semaglutida, né, na sequência, que o nome comercial Ozempic, o Egov, para fazer uso semanal, tá? Aí, esses estudos com os pacientes diabéticos começaram a perceber que as pessoas estavam emagrecendo. Então, não era só ação no pâncreas, liberação de insulina, mas, além disso, então inibia lá no centro da fome, né, liberava substâncias, melhorava a parte comportamental, de compulsão, e aí foi liberada para emagrecimento, tá? Então, a caneta nada mais é que um peptídeo que o nosso corpo produz, tá? E a gente acaba tomando isso a mais para que a gente possa ter o sucesso, tanto na parte de diabetes, na parte do emagrecimento, tem agora tratamento para apneia do sono, esteatose hepática, linfedema e outras coisas que estão aparecendo com relação ao uso da caneta. Com relação à A caneta trata tudo isso? Gordura no fígado? Esteatose hepática, gordura no fígado, apneia do sono, né? Por quê? Porque o fato do emagrecimento, né, indiretamente, né, acaba ajudando nessa questão. O emagrecimento ajuda essas outras questões. Exatamente. Tudo então, tá ligado com a obesidade, no fim das contas. Sim. Mas uma pessoa que tem gordura no fígado e é magra, isso não serve. Então, teoricamente poderia usar, está sendo liberado para isso. Mesmo? Exato. Até a pessoa que tem uma apneia do sono, eles estão indicando para isso, né? Porque qual que é a indicação da caneta, né? Então, hoje em dia, você tem algumas coisas do tipo, antigamente falava muito em IMC, até o conceito de obesidade e a definição de obesidade foi mudada, não é usado mais IMC para falar, você tem um IMC acima de 30, você é obeso, tá? Hoje o obeso, ele pode ter o IMC menor, né? Mas ele pode ter o aumento da circunferência abdominal, já acima de um número determinado. Você pode fazer uma bioimpedância, que a gente vê que você tem lá 25% a mais da gordura, tá? Esses dois dados, mesmo com o IMC menor de que 30, você já é considerado obeso, tá? A obesidade, hoje em dia, ela pode ser clínica ou uma obesidade pré-clínica. O conceito é esse, né? Então, o que é uma obesidade clínica? Você tem o aumento da gordura, não só pelo IMC, mas por esses dados, e você já tem 18 coisas associadas, tipo apneia do sono, dor articular, diabetes, alguma coisa que tem. Então é clínica. Mas também existe a obesidade pré-clínica, ou seja, a pessoa tem excesso de peso, mas ainda não tem um comprometimento fisiológico pelo excesso de peso. Isso tudo é até interessante para a gente tirar também aquela ideia que eu recebo muito no consultório, eu sou um gordinho saudável. Tem uma pergunta aqui no Instagram sobre isso. Entendeu? Porque, eu fiz exame, tá tudo normal, tal. Obesidade é uma doença complexa, crônica, multifatorial, recidivante, a partir que você tem 218 tipos de doenças associadas à obesidade, 18 tipos de câncer, Alzheimer, Parkinson, todas doenças metabólicas. Então, a história de falar que existe o obeso ou o gordinho saudável, porque naquele momento ele pegou um exame e está razoavelmente compatível com a normalidade, isso deixou de existir, tá? Então tem que se tratar da obesidade porque ele vai desenvolver, né, um problema lá na frente. Entendi. Tem muitas perguntas interessantes aqui, o bate-papo está muito legal. A gente vai fazer um rápido break para entrar o patrocinador, 30 segundinhos, não saia daí. Eu quero perguntar para o nosso querido Dr. Walter Kantovitz, se a empresa farmacêutica, a indústria farmacêutica é uma coisa confiável, será que eles criaram esse remédio para deixar você escravo dele pelo resto da vida? Ou é uma ferramenta que vai te ajudar realmente a mudar o seu estilo de vida? Daqui a pouquinho eu vou fazer essa pergunta para ele. 30 segundinhos, a gente já volta. Pessoal, o Mercado Pago tem uma maquininha que, rapaz, eles estão oferecendo condições muito especiais para você conhecer a Point Pro 3. Olha só as taxas especiais que tem para você conhecer. 0% no Pix, 0,74% nas suas vendas no crédito. Tá com dificuldade para vender? Precisa parcelar para facilitar para o seu cliente? A taxa de parcelamento especial em 12 vezes no crédito
está em 8,99%. Fora isso, gente, o dinheiro cai na hora, sempre. A conta é grátis, sem tarifa nenhuma, e o seu dinheiro rende todo dia, até 105% do CDI. Através do meu link, e só através do meu link, você pode comprar a sua maquininha Point Pro 3 com 86% de desconto. Acesse o QR Code que está aqui na tela para você aproveitar. Se você estiver assistindo pelo celular, é só acessar o link que vai estar disponível na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Maquininha Point Pro 3, a maquininha para quem sabe que tempo é dinheiro. Valeu, Mercado Pago! Estamos de volta para o segundo bloco com essa presença encantadora, Dr. Walter Kantovitz, médico do esporte, especialista aí no tratamento de obesidade. Agora, conta para mim, doutor. Essas canetas não são as coisas mais baratas do mundo, apesar de aos poucos elas estarem se tornando mais acessíveis, né? Esse tratamento é um tratamento para a vida toda? É possível a gente parar de usar as canetas e realmente transformar o nosso estilo de vida? Como que é a sequência desse tratamento? Então, esse é um tratamento relativamente recente, né? Quando a gente pega na medicina e fala de um tratamento de 5, 10 anos, que parece um tempo, para a medicina é muito pequeno esse tempo para a gente prever coisas lá. Inclusive os efeitos colaterais que eu acredito que vão acontecer, tá? Mas que até então você percebe, né? Que eu falei para você que trata tudo, então parece que é mil maravilhas, mas o que vem a seguir cenas dos próximos anos aí pra gente ver. Chegou a ser falado sobre efeitos colaterais lá na Europa, né? Vira e mexe, aparece isso, né? Mas também tem essa questão, não sei se o pessoal acaba abafando um pouco essa questão, né? Então só vem questão, você vê, cada hora é apneia, esteatose, obesidade, tudo é bom. Aí quando aparece, parece que Deus ficou cego, 2, 3 pacientes, daí passa, né? Não fala mais nada. Sim. Parece... né, pancreatite, teve 1, 2 casos, tá na bula que pode acontecer, mas parece que nunca teve mais casos disso, né? Então, a indústria, né, farmacêutica nesse sentido é complicado, então a gente como profissional tem que ficar atento para ver quais vão ser, porque eu já passei por muitas coisas nesse sentido, né, de remédios que veio como, nossa, um milagre, e depois de 10 anos estava lá dando insuficiência renal e alguma coisa e percebeu-se que o outro que dava só gastrite era melhor do que perder um rim, vamos dizer assim, tá? Hoje a gente não tem uma diretriz nem nacional e mundial para falar assim, ó, como que funciona o desmame da caneta. Então você fez uso da caneta, emagreceu, né? Como que eu faço o desmame? Eu diminuo a dose, começo a passar a dose, né? Eu posso tomar por quanto tempo? Não existe uma diretriz, a gente está carente disso, tá? E eu não sei se vai sair muito breve essa diretriz. Por quê? Porque a gente está praticamente numa segunda geração de caneta. E a gente está para receber a terceira geração, aqui no Brasil possivelmente vai vir, acho que final do ano que vem. Tem uma quarta geração vindo com 4 ativos dentro da caneta, né? Então, acho que tem muita coisa para acontecer nesse sentido e realmente ter uma determinação nesse caso. Eu acredito como profissional que a obesidade é uma doença crônica, recidivante, complexa, multifatorial, né? Eu falo que o paciente que tem obesidade e sobrepeso, ele nunca vai estar tratado completamente. Ele vai estar sempre controlado, tá? E eu prezo por um controle depois de um tempo, quando eu perguntar, Edu, você emagreceu, chegou no seu peso ideal, tá legal. Como que você hoje controla o seu peso? Você fala para mim, eu tô indo na academia há tanto tempo, eu tô fazendo isso, eu aprendi a comer, mudei meu comportamento, as minhas emoções, que muito dos comportamentos está voltado para isso, e hoje eu tô desse jeito. Seria o mundo perfeito da questão do controle, né? Só que ela é recidivante. Então, quando recidiva, por quê? Descompensou emocionalmente, precisa voltar com a medicação, a caneta. Então, né, não se tem ainda uma diretriz precisa brasileira e mundial para falar o quanto tempo, o quanto que é o desmame, entendeu? Rapaz, mas não tem perigo da gente virar jacaré tomando isso aí não, né? Vamos descobrir. Segundo a indústria. Você não. confia na indústria farmacêutica como médico? Eles são legais? Eles vão pro céu? É difícil falar isso, né? Assim, o que a gente entende, né, dessa questão, né? A indústria farmacêutica, né, se você pensar bem, né? Paciente curado é paciente que não dá lucro. Exatamente, né? Você pega, por exemplo, a semaglutide, o Ozempic, que é da Nordisk, uma dinamarquesa, né? Até o PIB da
da Dinamarca era assim, o PIB da Dinamarca com a Nordisk e o PIB da Dinamarca sem a Nordisk. Então era um absurdo, mudava acho que 2, 3 pontos percentual no PIB só com essa empresa. Então uma coisa absurda nesse sentido. Então, é o que você falou, né? Possivelmente eles vão vir com a ideia assim, não, essa medicação você vai poder usar para o resto da vida, porque é assim, tal, mas não adianta, se você não mudar o comportamento, né? O que vai levar a isso? Vai ficar usando para o resto da vida, que é uma medicação, né? E como outras medicações, né? Mas a ideia deles é essa, que você realmente fique, né, dependente daquela medicação, porque tratamento é paciente curado e paciente sem comprar a medicação, né? O pessoal que emagrece usando a caneta, eles têm caso de depressão? Tem. Como que você lida com isso lá? Então, eu já atendi, né, eu tenho 2 pacientes do sexo feminino que apresentaram esse quadro aí, tá? Eu tive vários efeitos colaterais, todos imagináveis, cada paciente reage de um jeito, e realmente uma paciente minha de São Paulo e a outra, né, aqui de Piracicaba, não, é de Americana, depois de 3, 4 semanas, ligaram realmente que estavam chorosa, estavam meio tristonha e tal, né? Não é comum, mas tem relatos, e eu peguei, né, presenciei isso na prática clínica. Aí a gente precisa rever, né, o quanto que isso está afetando, né? Por quê? Porque o comer depende, às vezes a pessoa tem muito prazer, né? O prazer da comida, né? A última vez que eu tentei emagrecer, eu parei porque a minha vida ficou cinza. Então, Porque eu descobri que, assim, até a gente comentou sobre isso. sim. Eu não gostava de assistir futebol. A coisa que eu praticamente a minha única diversão é chegar no dia de jogo do Corinthians, chamar a galera em casa, fazer um churrasquinho. Aí o jogo perdeu a graça, porque eu não gostava do jogo, eu gostava do churrasco. Aí você perde o elemento da comida, você perde a graça de viver. Então a pessoa... Minha esposa está fazendo uso do medicamento, está fazendo um tratamento lá com o doutor. A vida dela está maravilhosa, né? Agora. Não, mas eu fico imaginando quando chegar a minha vez, que está muito próximo. Sim. Né? O que eu vou fazer quando eu não tiver mais a comida como um elemento de distração, de relação social, né? Acho que é uma coisa psicológica muito forte, né? Não, com certeza. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Por isso que é muito mais amplo a questão, né? Então, quando você vai fazer aquela primeira entrevista lá na amnésia com o paciente e entender o porquê que ele chegou naquele peso, desde quando, como que é as coisas, você tem que ver qual que é o perfil daquele lá. Ele come por quê? Por o hedônico, que é o comer por prazer. Tem outro que é o vício, tem outro que é o ansioso, compulsivo, né? Então, por quê? Porque, às vezes, o tratamento à caneta, ela só vai te fazer uma coisa, ela vai diminuir a fome, você vai comer menos. Mas tem outras coisas que envolvem. Então, por exemplo, se você é um comedor hedônico de prazer, né, que nem você disse, e eu tiro isso de você, o que a gente vai ter que colocar alguma coisa que libere algum neurotransmissor em você, que te dê essa sensação de prazer para que você equilibre e comece a mudar seu comportamento, né? Porque senão, se você não tem esse prazer, qual que é a chance de você procurar em outra coisa? Então eu falei assim, agora eu vou tomar meia garrafa de uísque todo dia, porque a garrafa de uísque me relaxa, não sei o quê. Não, agora eu vou fazer sexo 8 vezes por dia. Porque também tem a liberação de um monte de neurotransmissores. Tem gente que vai para esse caminho, tem gente que vai para droga, tem gente que entra em depressão, porque não consegue ter essa válvula de escape, né? Então, a caneta, eu brinco às vezes com os pacientes e com os colegas, eu falo que a que vai chegar ainda as outras, que são mais potentes inclusive, ela é como se fosse uma bariátrica medicamentosa, né, para perder 30%, 35% que está prometendo a reta turtida, que é a que vai chegar ano que vem. Então, se você não cuidar dessas coisas em volta, a pessoa vai se perder em outra coisa, né? Então, tem que tomar um cuidado gigantesco. Você está fazendo o tratamento há quanto tempo? 4 E meses. quanto você perdeu até agora? 22 quilos. 22 quilos em 4 meses. É por aí mesmo? Ou ela está fora da curva? Não, na verdade, o que acontece, né? Existe a diretriz, ela coloca assim, o que seria uma perda saudável de peso, né? Na média, seria 2 quilos por mês de perda de peso. Mas isso vai depender muito de onde é o ponto de partida, né? Então, se eu pegar um paciente que tem uma obesidade, que precisa perder 25, 30 quilos, essa perda de peso de 22 quilos em 4 meses é muito fora e isso não vai acontecer nem com a caneta, entendeu? Agora, se você pega um paciente que está lá com 130, 140 quilos, precisa perder 60, 70 quilos,
você tem inicialmente essa perda de peso, mas depois a pessoa vai criando uma certa estabilidade. Hora que ela chega no ponto final dela de emagrecimento, sei lá, deu 2 anos e meio, se você calcular essa média, ela vai dar mais ou menos esses 2,5 kg no final do tratamento, Tá. entendeu? Então, se ela perdeu 50 quilos, fala, quanto foi? Há 25 meses, né? Mas no começo foi 22, mas depois é 12, depois é 10. Vai chegando perto do ideal, o corpo nosso, ele pensa só em sobrevivência. Ele não sabe o que você está fazendo, né? Fala, mãe, onde esse cara tá? Será que ele tá perdido numa ilha deserta? Ele tá abandonado, que eu tô consumindo toda essa gordura? Ele fala, meu, deixa eu começar a segurar isso depois de um tempo, porque ele vai morrer, né? Ele não sabe o que você tá tomando a caneta, que você parou de comer, o que aconteceu, né? Então, o nosso corpo é uma máquina de sobrevivência. Tudo ele faz para sobreviver, né? Ele não pensa na questão estética, nada. Ele pensa em sobreviver. Você sabe que eu já tentei emagrecer várias vezes, né? Eu engordei aos 18, hoje eu tenho 43, acho que eu já tentei emagrecer umas 4 ou 5 vezes. E comparado com os remédios para emagrecer antigos, as canetas parecem que foram feitas pelos anjos, né? Porque não tem. Eu cheguei a tomar sibutramina, né? As pessoas olhavam para mim e arregalavam os olhos, parecia que eu estava usando droga. E de fato acho que estava, não sei. Por que os remédios antigos eram tão ruins? Ou tinham uma fama tão ruim? Na verdade, assim, a sibutramina até hoje ela é legalizada para emagrecimento. Então a gente tem hoje no Brasil algumas drogas para emagrecimento. A primeira é a sibutramina. Então a sibutramina hoje ela é indicada e pode ser prescrita para emagrecimento, tá? A outra a gente tem a bupropiona com naltrexone, tá? Que é outra liberada. A gente tem o Orlistat, que é o vulgo xenical, que muita gente usou no passado, ou se perdeu um pouco. E tem as canetas envolvidas. Então, é aquela questão, né? Quando você tem a evolução das medicações, né, com menos efeitos colaterais, né? A sibutramina, ela age em 3 neurotransmissores, então noradrenalina, dopamina, serotonina, tá? Então são neurotransmissores da sensação do bem-estar e do prazer. A noradrenalina, ela acaba agitando um pouco, tem um gasto maior, aumenta a frequência cardíaca. Agora, eu nunca prescrevi sibutramina, porque exatamente como você falou, tem muito efeito colateral, Cara, aumenta a pressão, sabe? É um eu negócio... fiquei viciado. Negócio Eu fiquei viciado de procurar punk, o que tinha. Só que assim, era uma delícia, cara. Puta, acordava de manhã, os olhos arregalados, trabalhava. Sim. Aquilo ali era fantástico, cara, fantástico. Mas eu viciei. Eu queria, o médico não queria mais dar, eu queria mais. Fui ver se tinha como comprar por fora. Então é um remédio que vicia, de fato. Vicia porque ela mexe com neurotransmissores, né? Quando a gente fala, por exemplo, da dopamina, cara, você imagina aquela que você tem, aquela que você come alguma coisa a pessoa gosta de comer. Quando ela come aquela coisa que ela gosta, ela tem uma liberação dessa dopamina, que é o neurotransmissor da sensação do bem-estar, do prazer, que você entra em êxtase com aquilo ali, né? Então, quando você usa uma medicação e ela te provoca isso, te dá isso, sem a necessidade de você fazer uso daquilo, por isso que ela é bem-vinda, porque você fala assim, ó, se eu tenho a sensação de bem-estar, por que eu vou procurar no alimento? Né? Então, a estratégia é interessante, né? Se você usar com neurotransmissores. Agora, para você entender, por isso que eu falo para você, o porquê que essa pessoa engordou, porque as pessoas são diferentes, né? O fato de tirar a fome, tá, a caneta tira a fome, mas por que você está com fome? Né? Aí tem vários, né? O prazer, tem o compulsivo, o ansioso, tem muitos fatores, fenótipos diferentes para determinar, porque hoje, inclusive, eu uso a caneta às vezes associado com uma outra medicação que vai, inclusive, no neurotransmissor. Se você fala que come por prazer, já teve um histórico, que lá atrás você comia, você perdeu o prazer de tudo, porque você viu que, na verdade, tudo que você fazia é por causa da comida. Então, peraí, eu vou só dar a caneta para você e deixar você depressivo? Vou esperar a situação? Podemos esperar. Você tá ali, ó, putz, não tá dando certo para mim, tô ficando meio choroso, meio tristão, porque eu quero comer. Então, a gente pode usar e abrir mão de algumas medicações, né, associado com a caneta, para que você tenha, né, um emagrecimento mais facilitado, mais tranquilo e não sofra tanto com isso. Você faz o cardápio também dos seus clientes? Faço, tá? Isso é uma discussão muito grande, inclusive, né, com a questão da nutricionista. Tem uma né? brava aqui no Instagram. O que acontece? Ela falou que avisa ele que é só nutricionista que pode fazer o cardápio. Não é. Não. Então, assim, quando você tem
você vai aprender lá no segundo ano de medicina, você passa na especialidade de clínica médica e você vai saber prescrever a prescrição do paciente da enfermaria, né? Então, o primeiro item da prescrição de um paciente da enfermaria é dieta, tá? Então, a partir do momento que o paciente tem um CID, que é o Código Internacional da Doença, no caso da obesidade é o E66, tá? O médico está autorizado a fazer um plano alimentar para esse paciente, tá? Então, Em casos clínicos. Exatamente, tá? Ele está autorizado para isso, tá? É lógico que, né, seria interessante, porque a dieta dá muito trabalho, né? Então, cada um tem uma restrição, outro intolerância, alguma coisa do tipo, gosta de uma coisa ou outra. Seria interessante realmente, e os pacientes que vão comigo, muitos têm nutricionista, tá? E quando tem, eu acabo falando assim, deixa eu dar uma olhadinha no cardápio, para eu dar uma olhada, tal, para a gente ter o sucesso do emagrecimento, né? A gente não faz isso para tirar, né, a profissão ou a questão do nutricionista, tá? Inclusive, eu atendo muita nutricionista, né? Então, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, né? A nutricionista vai lá e fala, você sabe o que você está comendo? Deixa eu ver o que você está comendo. Vamos discutir, por que está fazendo isso, né? Inclusive, algumas que eu atendi ultimamente estão se queixando muito da perda de pacientes, né? Por causa da caneta. Não precisa mais de dieta. Por causa da caneta, né? E o que acontece hoje em dia? Né? Com a história da IA, né? Então, você coloca assim, Edu, tantos anos, tô pesando cento não sei o quê, eu tenho intolerância a tal coisa, eu sou pré-diabético, eu preciso perder 45 quilos, tal. Cara, a IA, ela dá uma dieta para você, mais linda, cara. Fantástico. Perfeita, né? E o que acontece? Esse tratamento, ele é muito, né, oneroso. Então, a pessoa fala assim, nossa, o tratamento com a nutricionista, ou comigo também, fala assim, nossa, a consulta é tanto, que a nutricionista tem que passar todo mês é mais tanto, aí tem o psicólogo mais tanto, o personal mais tanto, e eu tenho que gastar mais 2 mil com a caneta por mês. Então ele começa a falar assim, não, o personal também é outro. Ele fala, não, eu monto um treino aqui, vou na academia, economizo lá R$800 por mês. A nutricionista mais tanto, né? O psicólogo é mais difícil, né? Porque daí não tem jeito, né? E eu não senti muito ainda, diminuiu um pouco, mas não senti muito por quê? Porque abrange muita coisa, né, cara? Os pacientes são diferentes, exames de análise, né? Então acaba tendo esse sentido. Então, voltando à sua questão, o nutricionista faz o cardápio e o médico ele pode, desde que esteja um CID, né? Então você tem um CID, qual? É obesidade. Então você está autorizado a fazer, e isso faz parte da prescrição de uma enfermaria de hospital. Agora, independentemente do trabalho bom ou trabalho ruim que a inteligência artificial faz, você acha que isso é benéfico para o cidadão ter uma ferramenta como essa? Eu acho assim, eu sou um pouco crítico nesse sentido. O que acontece? Eu acho que as pessoas que têm um conceito dentro daquilo que eles propôs a fazer, né? Então, bem informado. E você usar essa ferramenta, eu acho muito interessante. O que a gente está vendo hoje, que as pessoas estão com um pouco conceito formado, não tem a sua base formada, e acabam levando tudo que ela traz para a gente como verdade, né? E a gente acaba vendo que, né? Outro dia mesmo, eu perguntei sobre mim, né? Falou, fala sobre o Dr. Walter Kantovitz, tal, né? Ele falou, doutor tem, né, médico do esporte, tal, doutor, né? Aí quando chegou na minha questão particular, ela falou, doutor Walter tem 4 filhos. Eu falei, nossa, será que tem alguma que eu não estou sabendo, né? Eu 3 filhos, né? E aí eu falei, nossa, fiquei assustei, né? Falei, aí falou o nome, tal. E uma das filhas era a minha esposa, que ele colocava ali. Às 4 anos. Às 4 anos. Possivelmente, qual foi da onde o dado que ele puxou? Daí eu questionei, ela falou, o nome da minha esposa, né, tal, será que é filha mesmo? Porque ela nasceu no mesmo ano que eu nasci. Como que vai ser minha filha? Eu falei, realmente carece de dados na questão, né, individual. Mas o arrombado foi lá e falou que era. Exato, entendeu? Agora, se você, né, tem um conceito, resumindo, você tem um conceito que acho que é muito válido, porque você consegue ser crítico naquilo que ela está te trazendo, tá? E ela faz um resumo legal das coisas, de um artigo. Agora, se você não tem um conceito, tudo que ela traz para você compra e joga como verdade, entendeu? E é o que a gente está vendo, né?
É o Exatamente. que a gente está vendo. Muito bem, estamos recebendo aqui o nosso querido Dr. Walter Kantowitz, médico do esporte, especialista em obesidade, em emagrecimento. Essa pós-graduação aqui você fez em Harvard mesmo, rapaz? Fiz. Você foi lá? Foi. Caramba, hein? Isso foi bem bacana. Inclusive, falta uma para eu completar aí o trio aí, né? O quarteto, na verdade. Que quarteto? Eu fiz essa especialização em obesidade em Harvard. Foi lá praticamente quase um mês que eu fiquei lá. Depois eu fiz medicina do estilo de vida, que é outra especialidade também lá em Harvard, lá em Massachusetts. E depois eu fiz uma de reposição de testosterona em homem, tá? Que aí, no ano que eu fui, estava muito frio lá, trouxeram para a Flórida ali, né? E não foi lá na universidade. E agora, final do mês de março, tem uma que é a reposição de hormônio em mulheres e menopausa, que é uma coisa que eu também vejo muito lá, a gente faz um tratamento, acompanhamento, que é uma coisa assim, muito assim, sabe, marcante para a mulher e define muitas coisas nesse sentido, né? Então eu falei do quarteto que tá faltando, porque essa ainda eu pretendo fazer. Entendi. Tá? Então vou fazer. É muito interessante, enriquecedor, né? Você tá num centro de excelência nessas questões. Inclusive lá tem umas coisas que complicam, porque eles têm algumas medicações que eles usam e que a gente não tem aqui, que não pode, né, ser usado. O exemplo disso é as anfetaminas, né? Antigamente o pessoal usava lá a anfepramona, a femproporex, as bolinhas do caminhoneiro que usava lá, que se falava muito, e isso tira muito a fome, né? E lá eles têm uma medicação que é o Qsímia, que é uma associação de topiramato, que é uma medicação inicialmente que não foi feita para a questão da obesidade, mas ajuda, com fentermina, que é uma anfetamina, com os resultados melhores, inclusive, da bupropiona com naltrexone, tá? Então aqui, às vezes, se a gente vê que a pessoa tem uma tendência a ter aquele déficit de atenção e hiperatividade, alguma coisa, né? A gente tem algumas medicações que são as anfetaminas, tipo metilfenidato, ritalina, ou a lisdexanfetamina, que a gente acaba usando para isso e ajuda, porque tira muito realmente a fome. Mas essas anfetaminas são autorizadas lá e aqui não. Para emagrecimento. Lá são autorizadas para emagrecimento. Aqui, se a gente A droga também existe aqui. Existe, mas a gente não está autorizado a usar para emagrecimento. Tá. Né? Então, se por acaso você vê e faz um questionário com uma psicóloga da parte neurológica, ela fala, realmente esse paciente tem um déficit de atenção e hiperatividade, a gente fala, puta, vai ser legal porque eu vou dar, ele vai melhorar, né, a questão laboral dele, do compromisso, e ao mesmo tempo ele vai inibir a fome. Né? Então, porque usar ele para obesidade é o uso off-label, né? Não é realmente autorizado para isso. Entendi. Entendeu? Agora, doutor, eu tenho algumas perguntas aqui do Instagram. Algumas a gente já até acabou passando por elas, né? Tem um querido aqui que perguntou se existe gordo saudável. Mas fala um negócio pra mim. O lutador de sumô não é um gordo saudável? Não é. Não? Não é. Não existe gordo saudável? Não existe. Não. Existe. Que eu falei para você, o ano passado, graças a Deus, teve a reunião desses especialistas com várias entidades envolvidas. Realmente não foi exatamente para isso, né? Mas tirou um pouco desse cardápio, vamos dizer assim, essa nomenclatura, né? Então, quando você detecta que a pessoa tem excesso de peso, tá? O excesso de peso por si só, ele é determinado uma doença, por quê? Porque ela vai desencadear mais de 200 tipos de alterações. Então, volto a falar, cânceres diversos, Alzheimer, Parkinson, diabetes, pressão arterial, dislipidemia, síndrome metabólica, tá? Problemas articulares, né? Então, a pessoa ainda não desencadeou, né, aquela questão. É que nem falar que você tem um diabético saudável. Né? A diabetes por si só, agudamente falando, ela não vai te trazer problema. Né? Agora, não trate dela, deixe ela agredir no seu corpo todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. 20 anos uma diabetes maltratada, cegueira, insuficiência renal, né? Perde dedo, tem que amputar, membros. Né? Então, vai esperar chegar numa situação dessa? Não dá. Né? Então, você tem que realmente, detectou excesso de gordura, tratar, porque vai ter problema. E diabetes pode até ir a óbito, né? Pode. Diabetes é uma das piores doenças que tem, né? Porque realmente é sistêmica, né? E infelizmente, essas doenças crônicas vem essa questão que até com a questão da tomada do remédio, né? Então a pessoa fala assim,
eu não tô sentindo nada. Por que eu vou tomar esse remédio? Então ela para de tomar, daí ela, de repente, ela passa um pouco mal, vai lá, a glicose dela tá 600, né? Pressão alta também não dá sintoma, né? Então a pessoa fala, por que eu vou tomar remédio tudo isso se eu não sinto nada? E a obesidade, inicialmente, também não dá sintoma, né? Então a pessoa fala, não, tô tranquilo, tal, eu faço uma corrida, não sei o quê, papá, mas, né, vai sofrer as consequências, né? O hipertenso vai sofrer se não tratar, o diabético, o obeso, que são doenças crônicas. A conta chega. Muito bem, não existe gordo saudável. Pare com esse papo idiota aí que nós estamos aqui tendo orientações de um profissional do mais alto gabarito. Tá ok? Tô falando isso pra mim mesmo, porque eu repito isso. Toda vez que eu faço exame dá tudo normal, né? Sempre ele fala Aí isso. eu falo isso, eu sou um gordo saudável. Mas Falei a vida ultimamente toda. não tem dado bom. É, Então eu vamos acabei ver. pegando uma pressão alta já, mas é exatamente isso que ele falou, né? Então. Não adianta, a conta É, chega, Você né? foi levando, você foi levando, você foi levando. Agora tô lá, fazendo tratamento. Cara, de uma vez por todas, jejum intermitente é bom ou ruim? É bom. É. É bom, eu indico, mas não para a questão do que a gente está discutindo aqui, que é a questão da obesidade, né? Vai ajudar nesse sentido, né? Então, em 2016, tivemos um japonês que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, que ele estudou uma coisa chamada autofagia. Autofagia é o ato de você comer você mesmo, tá? Que diabo é isso? Então, esquisito, né? Como que eu faço isso? O cara ganhou o Nobel? É, um japonês. Eu esqueço o nome do japonês, Tá. que né, é meio aqueles sobrenomes esquisitos, eu esqueço o nome dele. Mas o que ele estudou? Na verdade, é um estudo, um outro prêmio Nobel que foi lá da década de 60, se eu não me engano, e ele veio com um refinamento disso. O que ele percebeu? Que durante a nossa vida, por exemplo, hoje aqui você tem células nascendo no seu corpo, tem células morrendo no seu corpo, tá? Então, as células velhas que estão ali morrendo, a gente deixa, com essa questão da gente ficar comendo de 3 em 3 horas, toda hora comendo, a gente dá uma sobrevida maior para essas células velhas. E essas células envelhecidas são as células que mais danificam o nosso corpo, porque elas têm uma capacidade de liberar muito radicais livres, mediadores inflamatórios que vão, né, danificando o nosso corpo. Então, com o jejum e essa autofagia, né, que é através do jejum você consegue fazer isso, 16 a 20 horas, você consegue fazer com que o seu corpo coma essas células envelhecidas, porque ele tem a capacidade de diferenciar, não, célula jovem, média, envelhecida, eu vou na envelhecida, ele te dá aquela energia e você acaba, ao longo de um tempo, minimizando todas essas toxinas radicais livres que essa célula envelhecida ia te dar. Caralho, isso é fantástico. Fantástico, cara, fantástico. Então, assim... Mas não é todo mundo que pode fazer. Pode, depende. Por exemplo, o diabético, por exemplo, que toma insulina é complicado, porque ele pode ter uma hipoglicemia, ele toma insulina, pode abaixar muito e tal. Agora, as pessoas que não têm doenças correlacionadas, tá? E que tem também o hábito, porque tem gente que não consegue fazer. Eu, quando eu passo nos pacientes, eu tento passar e aproveitar o período noturno. Então, a pessoa janta lá 19, 20 horas, vai só almoçar meio-dia, dá 16, 17 horas, você consegue já fazer umas 3 vezes por semana uma certa limpeza nessa questão que eu acabei de explicar aqui. Eu acho muito interessante. Agora, para emagrecer, ajuda, mas não é para isso, né? É para questão de saúde realmente, né? Entendi. Doutor, caneta tira o efeito do anticoncepcional? Isso é um mito ou acontece mesmo? Acontece, tá? Então, qual Ai, tipo... do rock. Então, assim, é até um ponto legal que você citou. Quando a mulher busca um método contraceptivo, né, tem vários, né? Desde do condom, a camisinha, tabelinha, e tem aí o anticoncepcional via oral, anel, DIU, várias coisas, tá? Quando a mulher usa o anticoncepcional oral, hormonal, por boca, tá? A caneta vai tirar o efeito anticoncepcional. Por quê? Porque o que a caneta faz? A caneta, ela lentifica o trânsito gástrico. Então, a hora que você toma aquele anticoncepcional ali e a caneta está ali, ele muda a cinética e a dinâmica daquela medicação. Porque ela vai lentificar também. Entendeu? Agora, se a mulher estiver usando um anel vaginal, que tem o mesmo hormônio, só que está vindo por baixo, tá? E não tem a questão, aí já não. Tá? Então, atento com anticoncepcional via oral hormonal, porque como você lentifica e muda todo o trânsito gastrointestinal, você vai acabar
né, dificultando e mudando a cinética daquela medicação com tempo de absorção e outras coisas mais. Caramba, não? Isso é perigosíssimo. Mas você sabe que isso já existe há muito tempo, não com a caneta, e, por exemplo, nos plantões de pronto-socorro, quando eu prescrevo e prescrevia antibiótico, por exemplo, o antibiótico também tira efeito anticoncepcional. Né? Então você vai usar, eu tô com uma infecção de urina, vou tomar lá uma ciprofloxacina. Daí você percebe que é uma jovem de 22, 23 anos, uma mulher na idade fértil, né? Quantos médicos falam, você toma anticoncepcional? Né? A mulher, o médico não pergunta isso, ele fala, ó, toma isso aqui por 7 dias, você trata não sei o quê. Daí sabe qual é o que acontece? Daí a menina fala, eu sabia, essa anticoncepcional do posto é ruim. É falso. Não, ela tomou, teve uma infecção de urina, sei lá, uma pneumonia ou qualquer coisa, uma dor de garganta, e não são todos que tiram. Eu, na minha prática, falo, tomou antibiótico, minha filha, cuida aí, porque o anticoncepcional vai perder a potência, tal, para você não ter uma gravidez indesejável, que também acontece. Isso acontece há muito tempo. A caneta agora veio porque é uma medicação, e é a mesma coisa. Muito bem. Doutor, o senhor é um homem muito bonito. O senhor está em forma, a gente entra no consultório, eu falei para a Érica hoje, eu falei, o doutor é um homem muito bonito, a gente entra lá no seu consultório, todo esportivo, tal, style e tal. Conta para nós como que você mantém aí a sua rotina, a sua dieta e tal, para ser esse homem bonito e elegante que a gente vê aí nas redes genética, sociais. Você tem que conhecer minha mãe, com 77 anos. Então é isso, tá explicado. Assim, ó, eu sempre falo meus pacientes, eu gosto, e às vezes eu quero encontrar, por exemplo, um paciente num restaurante por quilo, né? Porque o que eu falo para meus pacientes, eu faço, tá? Então eu não fico vendendo e eu faço totalmente diferente, não. Eu tenho meus momentos de lazer, eu gosto de tomar minha cerveja de vez em quando, mas sempre com cautela. Eu falo que todo dia eu passo 3 vontades, tá? De manhã eu não como pão, mas eu tenho vontade de comer o pão todo dia, tá? Depois do almoço, eu queria comer um doce, não um chocolate 70, mas uma cocada, sabe aquela que arde a garganta? Queria comer, também não como. E todo dia eu queria chegar em casa e tomar uma long neck, uma cerveja, e também não faço, tá? Isso eu não tô falando nem para perder, porque é meu estilo de vida, eu levo assim, tá? Se um dia aparecer um churrasco, alguma coisa no fim de semana, eu sei que eu levo minha vida desse jeito, e eu falo assim, ó, eu não vou gastar com coisa que não me dá tão prazer assim. Eu vou gastar com aquilo que eu quero, em momentos aquilo ali, porque, né, a oferta que a gente tem hoje em dia é gigantesca, né? A gente pegar aqui agora, pega o iFood aí, vamos pedir qualquer coisa, desde um sorvete, um cookies, um parmejano, qualquer coisa chega aqui agora, e, né? Então não dá, né? Eu falo que a oferta de hoje é dada por um animal de 500 quilos para um ser humano, né? Exatamente. A gente... E você pratica esportes ou não? Pratico. O que você pratica? Hoje eu faço musculação, né? Praticamente aí eu tento, no mínimo 3 vezes por semana, tá? Então, quando eu tô com mais tempo, eu acabo fazendo 5, 6 vezes por semana, mas no mínimo eu faço esse compromisso 3 vezes por semana. Uma musculação intensa, tá? Que eu acho que é importante para todos os pacientes, principalmente as mulheres 40 a mais, cara, é determinante musculação, tá? E aeróbio eu faço menos, tá? Mas eu faço, mas não faço esteira, faço bicicleta, por quê? Como eu fui atleta profissional de basquete aí, eu acabei machucando muito, fiz 3 cirurgias de joelho já, tenho minha cartilagem totalmente desgastada, e eu sou um rapaz de 1,91 m, com 105 quilos, então eu tento preservar minha articulação o máximo possível. Então eu vou fazer um aeróbico, bicicletinha, porque não tem impacto, eu faço trânsito para não ter impacto, mas para estar trabalhando minha parte cardiorrespiratória e vascular, tá? Então é 3, 4 vezes por semana de lei e musculação, e nesses mesmos dias eu acabo fazendo uns 20 minutos, 25 de aeróbico, sempre com um treino de intensidade, né? Sem ficar mexendo em celular, não sei o quê, né? Esse é um ponto importante, porque a gente percebe que 90% das pessoas que vão na academia não treinam, né? Vão lá para fazer selfie. É bem complicado isso aí. Você foi atleta profissional de basquete? Foi. É? Onde você jogou? Comecei minha carreira em Rio Claro, né? Em tô com 49 anos. Eu comecei, fui com 16 anos, 93, joguei 4 anos lá. Lá me tornei profissional. Lá eu fui para a seleção brasileira, né, de basquete. Inclusive, Então você jogou com o Oscar? joguei. Você tá brincando?
Tem Joguei, foto? não, joguei contra ele. Na seleção não joguei com ele. tá, Joguei entendi. contra ele. Tá. Tá, ele jogava, na época, ele jogou no Corinthians, eu jogava em Rio Claro, depois ele jogou no Mackenzie Barueri, eu jogava em Mogi das Cruzes, né, no time da Valtra Tratores lá, na época que patrocinava o time. E então, assim, eu vivi dos meus 16 anos até meus 30 anos, eu vivi como atleta profissional. Caramba. Eu vivia disso, ganhava o salário para isso, tal. Então, eu joguei em Rio Claro, joguei Você teve uma carreira inteira no carreira, 15 anos. Eu parei por causa da lesão. Eu parei super bem. Eu parei aqui no 15. Eu joguei meus últimos 3 anos aqui no 15. Eu tive um hiato em 2005 que eu fui jogar em Joinville. Fui contratado em Joinville, fui para lá. Depois eu veio aqui em 2016, já estava desgostoso com o basquete e tal. Eu falei, não. Eu estava no último ano da fisioterapia, que eu acabei, né, me formando em educação física, me formei em fisioterapia. Aí quando eu estava no último ano, eu falei, não, eu quero fazer medicina. Vou fazer medicina com 30 anos, 29 anos. Entendeu? E aí eu fui para medicina do esporte, por que eu achei? Falei assim, ó, minha vida inteira, eu fiz educação física, fisioterapia, fui atleta profissional. Se eu não escolher a especialidade de medicina do esporte, né, vou estar jogando toda a teoria e prática que eu tenho para lidar com isso. Né? Por isso que eu escolhi a especialidade de medicina do esporte. Caramba, você tem 3 faculdades. 3. Você é de Piracicaba mesmo? Sou Da de onde você é? Piracicaba. Você estudou onde? Eu estudei no Dom Bosco, né, minha vida inteira. Depois, logo quando eu fui para Rio Claro, que com 16, 17 anos, eu fazia Unimep, né, na Metodista, 2 primeiros anos de educação física, e acabei me formando na Unimep, mas eu estudei na Universidade de Mogi das Cruzes, no Náutico, onde eu ia Por jogar, conta da... todo time que a gente jogava, eles davam bolsa de estudo, tá? E eu, né, minha mãe como educadora, que sempre foi diretora de escola, supervisora de ensino, falou, você pode jogar, você tem aí talento, você foi, né, tudo, mas você vai estudar, porque um dia isso vai acabar, você vai fazer o quê da vida daí? Sabe a mamãe. Né? Então, e é interessante, porque todo mundo tinha bolsa. Era eu e mais um que estudava. Todo time que era eu e mais um. Os 12, videogame, não sei o quê, entendeu? Entendi. Você é um dos profissionais aí mais reconhecidos hoje em termos de alcance de público. Você tem um Instagram muito interessante. É você mesmo que pensa aquelas ideias que você posta lá? Você que faz o seu marketing? Sim. Você vem tudo da sua cabeça? Sim. Da onde que começou a ideia? Vou contar para você a conta. história. Em 2013, que eu comecei minha residência médica lá em São Paulo, tinha um amigo meu que é nutricionista, que é do Rio de Janeiro, o cara também é estourado aí no Instagram, ele sempre falava, cara, você tem que fazer isso, tal. Ele até falava, você é muito parecido com o Paulo Musi, né, não sei o quê, o cara tá estourado, começa também, não sei o quê. Cara, eu não gosto disso, cara. Não, mas faz, não sei o quê, tal. E na mesma época, ele que montou, eu não sabia nem mexer naquilo lá, isso em 2013. Ele montou, ele punha minhas fotos, eu mandava para eles os negócios, porque eu não queria saber disso. E na mesma época, eu e esse nutricionista, a gente escrevia para um site que chama 30 Todo Dia. É um amigo nosso do Rio de Janeiro, o Marcelo Paiva, que ele tem o Instagram dele lá, 30 Todo Dia, que é a OMS, ela fala que você tem que praticar atividade física 30 minutos todo dia para você ser saudável. Né? Então ele levou esse slogan e a gente escrevia toda semana sobre suplementação, alimento, exercício e tal. E é engraçado que nessa época, e ele tinha tipo 300 mil seguidores, né, esse 30 Todo Dia. E cada época que saía, cada semana, era assim, era 500, 700, 1000, não sei o quê, tal, entendeu? Então, começou o boom, tanto é que assim, esse número de seguidores que eu tenho, acho que foi lá do começo, entendeu? Depois acabou caindo aí, porque tomei um gancho aí, negócio de política, não sei o quê. Tomou também? Tomei. Eu nem posso falar disso aqui, que o YouTube não entrega. Dá 10 mil, quando eu falo os nomes dos candidatos assim, dá 800, 600. E aí, daí eu falei, cara, sabe uma coisa, vou parar tal. E aí, resumindo, tá, eu faço. Teve uma época que eu peguei uma empresa que ela mudou todo o meu layout e tal, começou a querer tomar conta. Eu falei, não, o meu Instagram eu tomo conta, sou eu, cara. Eu gosto de fazer, eu faço umas piadas, sabe? A sua balança de bioimpedância é muito importante para você, né? Você viu, né? Eu e você, né? Nossa. Amores, né? É. Eu tava sentindo saudades de você, que você me Camila, abandonou. Sua esposa, né? Camila é minha esposa. Ficou. E eu gosto, cara, sabe? Eu sou, né? Até às vezes eu já recebi alguns casos, falei, nossa, doutor, você
parece que você é outra pessoa. Não, é que ali eu tento fazer de uma maneira descontraída. E eu sou eu, assim, né? Eu não sou, sabe? Eu não vou fingir nada. Só que lá, você tá indo lá como profissional, a gente vai conversar sério e tal, e muda um pouco, né? O perfil do que eu faço no Instagram, às vezes fazer uma piada, né? Monjaro de 5 litros, aquelas coisas todas. Doutor, conta para nós aí como que a gente faz para entrar em contato com você, agendar uma consulta. Como que é os seus contatos aí? É pelo Instagram, tem WhatsApp? No Instagram, né? @WalterKantovitz. A gente vai deixar embaixo. Tem lá todos os dados, né? O endereço da clínica, o telefone que fala com a minha secretária. Minha clínica é em Piracicaba, São Paulo, né? Eu atendo a semana inteira aqui. Tá? Tem um site também, né? Que foi feito na ocasião, que tem alguns dados meus, como que é o médico de esporte, explicando muita coisa nesse sentido. Tá? Então, Vamos deixar o site aqui embaixo também. Esses são os meus canais aí, né? Para relacionar e tirar dúvidas. Eu gosto bastante, sabe? O ano passado eu dei muita aula fora aí com uma empresa e tal, Brasil inteiro, divulgando bastante coisa nesse sentido, de obesidade e tal. Então, eu sou bem tranquilo, bem aberto aí para essas questões. Plano de saúde nem pensar, né? Não dá. Só no cash, né? Não dá, né? Certo. Recebemos aqui o nosso querido Dr. Walter Kantovitz. Foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu, cara. Engrandeceu demais aí o nosso conhecimento. Obrigado mesmo pela sua presença e espero rever você aí em breve em novos projetos. Isso aí, eu estou à disposição, Obrigado mesmo, cara. Obrigado, meu Valeu, querido. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E próxima quinta, não perca, bate-papo com o Edu aqui no YouTube. Um beijo para você que ficou aí com a gente e até a próxima.